Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje temos um tema que, olha, conecta diretamente a política internacional e o cenário brasileiro, sabe? Tudo a partir de uma fonte bem específica que a gente recebeu. A tese central é, no mínimo, chamativa. A ideia de que Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, teria um medo profundo de Donald Trump. O material que a gente analisou vem de uma perspectiva declaradamente conservadora, identificada pela própria fonte como a voz da direita. E aqui um ponto crucial, pessoal. Nosso objetivo não é validar ou contestar essa visão, de jeito nenhum. O que a gente vai fazer é desvendar, analisar e entender os argumentos apresentados especificamente por essa fonte. Então, qual a nossa missão hoje? É entender as razões, os motivos que essa fonte lista para afirmar que o Barroso chora de medo do Trump. Que eventos, que interpretações, que raciocínios eles usam para construir essa narrativa. Vamos investigar o perfil do Barroso, o perfil do Trump, sempre segundo a fonte, claro, o alegado choque ideológico entre eles e o impacto disso no Brasil. Tudo baseado estritamente no material que a gente tem aqui, com uma atenção especial, como eu disse, aos motivos que a fonte atribui a Barroso para esse suposto temor. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. Para iniciar, como essa fonte específica caracteriza o ministro Barroso? Qual é o ponto de partida dela para sugerir essa ideia de medo? Olha, a fonte descreve ele inicialmente como jurista, né? Com trajetória acadêmica e profissional reconhecida. Lembra que ele foi indicado para o STF em 2013, durante o governo da Dilma Rousseff, do PT. A partir daí, o texto começa a construir um perfil mais ideológico, sabe? Enfatizando o que classifica como as posições progressistas dele. Um ponto central na caracterização que a fonte faz é a ideia de um ativismo judicial. Ou seja, a fonte argumenta que o Barroso interpretaria a Constituição de uma forma que vai além do papel tradicionalmente esperado do judiciário, né? Buscando ativamente moldar políticas públicas e influenciar a direção da sociedade. Isso é visto pela fonte como uma característica definidora. E soma-se a isso um suposto alinhamento com o que a fonte chama de agendas globais. Citam a ONU, o Fórum Econômico Mundial, associando o Barroso à promoção de pautas como ambientalismo, multiculturalismo e o que a fonte percebe como uma expansão do controle estatal sobre as liberdades individuais. Ele é pintado nessa narrativa como um expoente da esquerda institucional. A esquerda institucional. Que usaria o poder do judiciário para implementar valores que, segundo a fonte, não foram necessariamente escolhidos pelo voto popular. O que, na visão apresentada ali, desrespeitaria a separação dos poderes. E aí citam decisões sobre direitos de minorias, temas como descriminalização de drogas, tudo para reforçar essa imagem. Compreendo. Então, a fonte começa por pintar um quadro do Barroso como um jurista que não só aplica a lei, mas que ativamente a utilizaria para promover uma agenda progressista e alinhada a esses fóruns internacionais que você mencionou. Exato. Isso estabelece a base por contraste que vem depois com o Trump e, crucialmente, para a ideia de que o Barroso teria motivos para temer uma figura que representaria o oposto disso, né? Perfeito. A construção da fonte é exatamente essa. E do outro lado da equação, como o Trump é apresentado pela fonte? Que características dele são destacadas para justificar essa suposta reação de temor por parte do Barroso? Bom, a fonte traça um perfil do Trump começando pela carreira pré-política dele, né? O empresário do ramo imobiliário que ganhou notoriedade na mídia, especialmente com aquele reality show O Aprendiz. A eleição dele em 2016 é retratada como um evento disruptivo, sabe? Uma vitória contra o que a fonte chama de establishment político e as elites globalistas. A promessa de campanha de drenar o pântano de Washington é mencionada como símbolo dessa postura antissistema. O texto também ressalta ações específicas do mandato dele que reforçariam essa imagem. Falam das reformas fiscais com corte de impostos, uma postura comercial mais assertiva, principalmente com a China, a negociação dos acordos de Abrão, no Oriente Médio, que normalizaram relações entre Israel e algumas nações árabes, e uma defesa constante da soberania nacional,
da segurança nas fronteiras e do que a fonte define como valores da família tradicional. Certo. Ele é caracterizado como um líder que não se curva a protocolos nem a pressões de burocratas internacionais, sabe? Que desafia abertamente a imprensa tradicional chamando direto de fake news e que se posiciona como um combatente contra forças que, na interpretação da fonte, visam enfraquecer os Estados-nação e a autonomia dos cidadãos. O ponto fascinante aqui na lógica da fonte é que essa postura combativa e nacionalista do Trump é apresentada como uma ameaça direta, uma ameaça existencial a figuras como Barroso. Existencial? Por quê? Qual a lógica deles para isso? Porque, segundo o texto, o Trump não só desafia a narrativa supostamente hegemônica defendida por essas elites progressistas e globalistas, mas também, e talvez principalmente, porque ele apelaria direto ao povo, buscando empoderar esse povo e colocando a liberdade individual e a soberania nacional acima do controle dessas mesmas elites. Ele se torna, nessa visão, um símbolo poderoso de resistência contra essa ordem estabelecida que o Barroso representaria. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico, né? Onde a fonte realmente amarra as pontas para explicar o suposto medo. Qual é, então, o cerne desse conflito ideológico que a fonte aponta como a causa fundamental do temor atribuído ao Barroso? O que especificamente faria o Barroso temer o Trump segundo essa análise? Olha, a fonte descreve um embate quase paradigmático, sabe? Entre dois modelos de poder, duas visões de mundo radicalmente opostas. De um lado, o posiciona o Trump sempre lembrando, na visão da fonte, claro, como estandarte da liberdade individual, da soberania nacional sem restrições, dos valores da família tradicional, da resistência ao globalismo. Ele seria o pragmático que busca devolver o poder e o protagonismo ao cidadão comum, desconfiando de estruturas supranacionais e de elites intelectuais. Certo, esse é um lado. E o outro? Do outro lado, coloca o Barroso como a personificação do intelectual progressista, profundamente influenciado por ideias e agendas consideradas globais pela fonte. Seria o defensor do ativismo judicial como ferramenta legítima para o avanço social. O promotor da expansão de direitos de minorias que a fonte interpreta como parte dessa agenda global e de políticas públicas alinhadas a organismos internacionais. A fonte sugere que o Barroso acreditaria na missão do judiciário de intervir ativamente para corrigir os rumos da sociedade, mesmo que isso signifique interpretar a lei de forma expansiva ou até contrária à opinião majoritária do momento. O argumento central da fonte, portanto, é que o modelo de poder que o Barroso representaria, onde uma elite técnica e judicial, vista por eles como mais esclarecida, detém um poder considerável para moldar a sociedade de cima para baixo, né? Esse modelo entra em choque frontal com o modelo que a fonte atribui ao Trump, que valorizaria uma democracia mais direta, mais visceral, onde o poder popular, muitas vezes expresso de forma mais conservadora e nacionalista, deve prevalecer. Nessa leitura específica, o Trump se torna aterrorizante para o Barroso, não só pelas políticas específicas dele, mas porque ele encarna e valida uma força. Que força? O poder popular mobilizado por um discurso nacionalista e anti-establishment. E essa força ameaça a própria base de legitimidade do poder judiciário ativista que a fonte atribui a ele. Então o medo que a fonte alegra não seria apenas uma discordância política, uma antipatia. Seria um receio mais profundo, quase institucional. Exato. O medo do Barroso na interpretação dessa fonte seria o temor de ver o espaço de poder e influência do STF, especialmente nessa vertente mais ativista, ser contestado e potencialmente reduzido por uma onda popular e política inspirada por figuras como Trump, que pregam justamente o contrário, a devolução do poder para outras esferas. Exatamente. A fonte interpreta esse suposto medo como um temor existencial, o temor de que a estrutura de poder que o Barroso não apenas ocupa, mas simboliza o ativismo judicial progressista com conexões internacionais, na visão deles, seja erodida por uma contra-onda popular, conservadora e nacionalista.
O Trump seria o catalisador global dessa contra-onda e o sucesso dele representaria uma validação perigosa para a visão de mundo que a fonte atribui ao Barroso. É o medo de que a narrativa de controle e progresso via judiciário perca força diante de um apelo popular mais direto e conservador. É esse o núcleo do motivo do medo, segundo eles. A fonte ainda expande essa ideia, mencionando que o Trump é visto como um impulsionador de uma onda conservadora global. Como esse fator externo, essa influência global do Trump, se conecta especificamente à narrativa sobre o medo do Barroso? Por que isso seria um motivo adicional para o temor que eles alegam? Sim, esse é um ponto importante na argumentação deles. A fonte sustenta que o Trump não é um caso isolado, mas sim uma figura inspiradora para movimentos e líderes conservadores ao redor do mundo. O texto cita exemplos explícitos como Jair Bolsonaro aqui no Brasil, a Giorgia Meloni na Itália, o Viktor Orbán na Hungria, todos vistos pela fonte como defensores de pautas semelhantes: soberania nacional, valores familiares, liberdade econômica e uma forte resistência ao que eles chamam de globalismo. Certo. Essa ascensão global é apresentada como um farol de esperança para os conservadores, né? Mas, por outro lado, como um cenário aterrorizante para líderes que a fonte classifica como progressistas e globalistas, tipo o Barroso. E como isso aterrorizaria especificamente o Barroso aqui no Brasil? Qual a conexão direta? A lógica apresentada é que essa influência internacional do Trump e do conservadorismo não fica só no plano das ideias, sabe? Ela tem potencial para gerar mudanças concretas dentro do Brasil. A fonte sugere que isso poderia inspirar reformas institucionais que limitem o poder do judiciário, poderia fortalecer uma mobilização popular contra o que a fonte chama de establishment, que incluiria o STF, e, consequentemente, ameaçar o controle exercido por essa elite que eles descrevem. O governo Bolsonaro é usado repetidamente como um exemplo direto desse efeito no Brasil. A fonte aponta para slogans, posturas, políticas que teriam sido inspiradas no Trump, conectando isso ao quadro mais amplo. A influência do Trump no Brasil, segundo a leitura da fonte, representa uma ameaça muito concreta ao modelo de ativismo judicial que ela atribui ao Barroso. Líderes e movimentos inspirados pelo Trump poderiam ganhar força suficiente para pressionar por mudanças na composição e nas atribuições do STF, por restrições legais a esse ativismo, pela revisão de decisões ou políticas que a direita interpreta como censura, por uma fiscalização mais rigorosa das ações judiciais. Entendi. Nessa perspectiva, cada vitória ou pronunciamento do Trump no cenário global é visto como uma fagulha que reanima o conservadorismo mundial e, por tabela, o brasileiro, intensificando o temor em figuras como Barroso, que veriam seu campo de atuação e sua própria visão de mundo sob ataque direto. O medo seria, portanto, também da repercussão doméstica dessa onda global. É mais um motivo que a fonte apresenta. Para dar mais substância a essa tese toda, a fonte chega a citar exemplos concretos da atuação ou de declarações do próprio ministro Barroso. Coisas que seriam interpretadas como evidência desse temor em relação ao Trump e à onda conservadora. Sim, a fonte busca conectar a tese a alguns eventos e posicionamentos do Barroso, reinterpretando tudo através dessa lente do suposto medo. Um exemplo que eles mencionam são declarações públicas do Barroso, lá de 2018, em que ele criticava o avanço do que ele chamou de populismo autoritário. Lembro disso. Então, a fonte interpreta essa crítica como uma referência velada, mas clara, tanto ao Trump quanto ao Jair Bolsonaro, que na época estava, despontando na política brasileira. Ambos vistos pela fonte como líderes que desafiavam as elites tradicionais e o establishment. Outro ponto que eles levantam é o posicionamento do Barroso a favor de medidas restritivas, tipo lockdowns, durante a pandemia de Covid-19. A fonte contrasta essa postura com a abordagem que eles atribuem ao Trump nos Estados Unidos, que seria mais focada na liberdade individual e na reabertura econômica. Essa diferença é usada para reforçar a dicotomia entre um suposto controle estatal defendido por Barroso e a liberdade individual que seria priorizada por Trump. E, finalmente, a fonte dedica atenção especial à atuação do Barroso durante a presidência dele no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE,
particularmente no contexto das eleições de 2022. Esse período é descrito pela fonte como sendo marcado por decisões e ações que a direita brasileira interpretou como censura a vozes conservadoras e uma tentativa de controlar a narrativa política, especialmente sobre questionamentos ao sistema eleitoral. E eles conectam isso ao medo do Trump. Sim, a fonte sugere que essa atuação seria uma reação defensiva motivada pelo medo da influência de discursos alinhados ao Trump, que também questionava sistemas eleitorais. E é importante frisar como a fonte apresenta esses eventos, né? Não como ocorrências isoladas ou decisões puramente técnicas, mas como peças de um quebra-cabeça que formam um padrão de contenção judicial contra movimentos populares e conservadores. E esse padrão, segundo a fonte, estaria sob ameaça direta da influência global do Trump, que encoraja o questionamento dessas instituições e das decisões delas. O Barroso, nessa leitura, estaria ciente dessa vulnerabilidade e agiria para se proteger. Seria mais um sintoma desse medo. Como ela aborda essa afirmação específica sobre o Barroso ter chorado por medo do Trump? Qual o peso disso na argumentação deles? Essa é uma parte particularmente delicada da análise da fonte e levanta questões sobre o tipo de evidência que eles usam. A fonte utiliza essa imagem do choro do Barroso como um recurso retórico poderoso, sabe? Um símbolo máximo do medo que ela atribui não só a ele, mas a toda a esquerda progressista diante da figura e do fenômeno Trump. O texto faz referência a relatos de insiders. Insiders? Ou seja, informações que teriam vindo de dentro de círculos próximos ao ministro. No entanto, e isso é crucial, a própria fonte faz a ressalva. Esses relatos não são confirmados oficialmente. Não existe prova documental nem testemunho público disso. Bom, eles mesmos admitem isso. Sim. Esses supostos relatos descreveriam momentos em que o Barroso, talvez em conversas privadas ou reuniões fechadas, teria demonstrado forte emoção chegando às lágrimas, segundo a fonte, e profunda preocupação ao discutir o que a fonte chama de risco Trump e as implicações disso para o Brasil e para o mundo. Mas para a fonte, mesmo sendo um relato não confirmado, esse suposto choro transcende a reação pessoal. Ele é elevado à condição de símbolo, a demonstração da fragilidade do establishment diante da força popular, a prova de que mesmo figuras percebidas como extremamente poderosas e controladoras podem ser abaladas pela perspectiva de uma mudança radical. Uma mudança impulsionada por líderes que desafiam a ordem vigente. Entendi. É interpretado como a manifestação mais pura do temor de perder o controle institucional, de ver as agendas progressistas serem revertidas e de ter que enfrentar a maré montante do conservadorismo que o Trump, na visão da fonte, representa globalmente e, por consequência, no Brasil. O choro se torna a metáfora final do medo da perda de poder que eles atribuem a ele. Entendido. Então, resumindo essa exploração que a gente fez hoje, baseada unicamente nesta fonte específica, a voz da direita. A narrativa construída é a de que o suposto medo de Luiz Roberto Barroso em relação a Donald Trump é mais do que uma simples antipatia política. Seria um sintoma de um confronto fundamental entre duas visões de mundo que eles veem como irreconciliáveis. Um progressismo, que a fonte vê como globalista e elitista, versus um conservadorismo focado na soberania nacional, nos valores tradicionais e no poder popular. Certo? Exato. E o temor específico do Barroso, o motivo do medo, segundo esta fonte, residiria na possibilidade concreta de que a influência do Trump e do movimento conservador global fortaleça a mobilização popular e institucional no Brasil, a ponto de desafiar seriamente o poder, a agenda e a própria legitimidade do modelo de ativismo judicial que a fonte atribui ao ministro e ao STF. Exato. E vale a pena reforçar, como a gente fez ao longo de toda a nossa conversa aqui. O que apresentamos foi uma análise detalhada dos argumentos, das interpretações e da perspectiva contidos exclusivamente na fonte que nos foi fornecida.
A forma como essa fonte enxerga as ações, as declarações e até as supostas emoções do Barroso está totalmente filtrada pela lente de uma ameaça percebida vinda do Trump e da onda conservadora global que ele, segundo essa visão, simboliza e impulsiona. A gente não está, de forma alguma, endossando a premissa factual do medo ou do choro, né? Mas sim dissecando a lógica interna e a construção retórica dessa alegação específica feita pela fonte. Perfeito, acho que ficou bem claro esse ponto. E como é de costume, queremos deixar uma provocação final para quem nos ouve refletir um pouco. Considerando essa dinâmica que a fonte descreve, a de uma figura política externa, como Trump, exercendo uma influência tão significativa a ponto de, supostamente, reconfigurar percepções e medos dentro do poder judiciário de outro país, como o Brasil, que outras relações de poder, talvez menos óbvias, entre diferentes instituições, seja o judiciário, o executivo, o legislativo e a própria opinião pública, podem estar sendo silenciosamente remodeladas ou tensionadas pela ascensão global de líderes e movimentos que desafiam abertamente o status quo e as narrativas estabelecidas. Onde mais a gente pode observar esses ecos e influências? Fica a questão no ar para a gente pensar.